Doutor, outra coisa que eu gostaria que você falasse é sobre a questão das redes sociais, né? A gente, nos últimos anos, vem se tornando um artifício muito importante, né, para as pessoas que almejam ter um cargo eletivo aí, né? Mas, assim, a gente percebe que, às vezes, as pessoas não utilizam da forma mais adequada, né, a rede social, né? Então, assim, como é que está esse campo aí para a pessoa que deseja ser um pré-candidato esse ano, né? De que forma ele pode usar a rede social ao seu favor para poder ajudá-lo e não atrapalhá-lo? A regra básica da rede social é que você não pode pagar para divulgar a propaganda eleitoral, salvo impulsionamento, ponto. Salvo impulsionamento, você já está autorizado. Fora impulsionamento, você não pode, digamos, pagar ali qualquer tipo de pessoa da rede social para justamente divulgar a sua candidatura. Isso não pode, é proibido. Então, qualquer cidadão, qualquer eleitor pode falar bem de um político, pode falar bem do pré-candidato? Pode, não há problema, liberdade de expressão existe para isso, mas o eleitor pagar, impulsionar para divulgar atos desse pré-candidato, não. Isso não pode de maneira alguma. Tá? Então, a regra básica é essa. A segunda regra básica, o pré-candidato não pode pedir voto. Ou não voto, que a gente chama, né? Que é voto em mim ou não vote em fulano. Que a gente chama de não voto. Isso ele não pode fazer de forma alguma. E o pedido explícito de voto, ele não está preso tão somente em vote em mim, entendeu? Ou me dê seu apoio. Isso, o TSE já avançou essa situação e para a Justiça Eleitoral configura também pedido expresso de voto, seja na rede social ou não, a utilização das palavras mágicas que chamam, né? Que faça concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória. Tipo, tecle em, apoie, isso também não pode. Né? É proibido pela Justiça Eleitoral. Então você pode falar que é pré-candidato a uma rede social, você pode falar da sua plataforma política, você pode falar dos seus planos de governo, sem problema. Você pode criticar um adversário desde que não atinja a honra dele e não divulgue um fato sabidamente inverídico. Né? Isso não. Você não pode fazer, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a deepfake. Né? E você não pode fazer deepfake de candidato. Né? Ou do seu adversário político, né? Que é você alterar a voz ou a imagem, né, de uma pessoa, né, para justamente divulgar algo que ela não falou ou o local onde ela não esteve, né, que, por exemplo, na eleição da Argentina isso teve muito, a divulgação da deepfake. E essa é a preocupação da Justiça Eleitoral nesta eleição, né, que é a utilização da inteligência artificial para desvirtuar algo verdadeiro, né, em prejuízo de pré-candidato. Inclusive, está previsto nas minutas das resoluções do TSE justamente o meio de você controlar a inteligência artificial. A inteligência artificial empregada para o bem, né, em uma campanha eleitoral, ela é bem-vinda. Porque você, com certeza, vai facilitar o meio de comunicação entre o candidato e o eleitor. Agora, o que preocupa é a má utilização da inteligência artificial. É desvirtuando a realidade, alterando fatos, entendeu? Isso não. Isso caracteriza a deepfake, né, passível de você responder por crime de divulgação de fake news. Você vai ser obrigado a retirar aquele conteúdo pelo fato de estar divulgando fato sabidamente inverídico, entendeu? E ser multado. E conforme for a gravidade também da conduta, você vai responder ali pelo uso indevido dos meios de comunicação e ser cassado o seu registro de candidatura. Para você ter ideia da situação, tem o anúncio que a gente paga, que é priorização de conteúdo, sim, né? Você escolhe as palavras-chave daquele mecanismo de busca do Google, etc. Você coloca a palavra-chave e tem um aspecto de priorização que aparece ali as pesquisas. Perfeito. Na minuta do TSE, ela proíbe, inclusive, que o candidato pague para falar bem ou mal do seu adversário. Por quê? Porque até a eleição em 2022 era absurdo como você utilizava as palavras-chave para também divulgar algo negativo do pré-candidato. Então, nessa eleição se está moralizando isso e proibindo que se fale bem ou mal do adversário político, entendeu? Então, você não pode não pode pagar para fazer esse tipo de anúncio. Então, enfim, a Justiça Eleitoral tem essa preocupação, né? Muitos políticos ainda reclamam, criticam, né, a Justiça Eleitoral porque pensando ou imaginando que ela está querendo impor limites, censura, etc., mas não é nada disso. Ela quer deixar o jogo limpo, né? Lógico, por exemplo, eu vi uma portaria, saiu acho que 2 dias atrás, né, uma portaria que inclusive o TSE firmou com a Anatel em dezembro do ano passado, dando mais celeridade
às decisões judiciais, ao cumprimento das decisões judiciais. Era tão somente, em vez de oficial de justiça chegar lá, você manda por meio eletrônico, acabou. Né? Então, foi firmado esse termo de cooperação. Aí teve um deputado federal que fez o estardalhaço, que a Justiça Eleitoral está querendo impor limites, né? Está querendo amordaçar. Né? Cara, eu vi a reportagem e digo, não é possível. Eu tive a cautela de ver a portaria e digo, cara, não é nada disso que está falando. Entendeu? Então, assim, você tem que ter cautela com o que você defende, Exato. com o que você, né? A finalidade da Justiça Eleitoral é justamente tornar o jogo mais limpo possível. Exato. Entre os candidatos. Então, somente isso, não é mordaçar, não é nada. É tornar o jogo limpo, como de fato tem que ser, que vença o melhor.